Capacidade de carga da empilhadeira. Distribuído no Brasil por Siamar. Um profissional em qualquer área da indústria tem muito orgulho de seu trabalho. Seu desempenho se baseia na capacidade de controlar e manusear com perfeição as ferramentas com as quais trabalha. Como um operador de empilhadeiras, é essencial manter o controle a todo momento. Neste programa, veremos dois pontos-chave que precisam ser compreendidos para controlar a empilhadeira: o sistema de suspensão de 3 pontos e a capacidade de carga. De maneira diferente de um carro que possui um sistema de suspensão de 4 pontos e um baixo centro de gravidade, a empilhadeira funciona com um sistema de 3 pontos e um centro de gravidade alto devido ao contrapeso na traseira. Os 3 pontos da suspensão consistem de 2 rodas no eixo dianteiro e um pivô localizado no centro do eixo traseiro. Se unirmos os 3 pontos de suspensão, formaremos o chamado triângulo de estabilidade. Enquanto a combinação do centro de gravidade e da carga estiver dentro do triângulo, a empilhadeira não tombará. Mudanças repentinas ou variáveis de velocidade ou direção podem fazer com que o centro de gravidade saia do triângulo. Quando isso ocorre, as chances de tombar a empilhadeira aumentam drasticamente. Numa empilhadeira não carregada, o centro de gravidade está localizado na parte posterior do triângulo. À medida que acrescenta-se peso aos garfos, o centro de gravidade se desloca para frente. Quando a carga excede a capacidade da empilhadeira, o centro de gravidade se desloca para fora do triângulo, aumentando drasticamente as chances de tombar a empilhadeira e causar acidentes a você e seus colegas. Portanto, é importante conhecer o segundo princípio-chave para a operação segura da empilhadeira: a capacidade de carga. A capacidade de carga da empilhadeira é a quantidade máxima de carga perfeitamente equilibrada que o veículo pode levantar com segurança sobre um centro de carga pré-determinado. Ela é calculada para manter o centro de gravidade dentro do triângulo de estabilidade com capacidade máxima sob condições normais de operação. A capacidade de carga da empilhadeira pode estar inscrita em 2 lugares: na plaqueta de identificação do fabricante e na lateral do veículo. Como um operador profissional, é importante nunca exceder a capacidade de carga do veículo, reduzindo a estabilidade da empilhadeira e aumentando a possibilidade de causar prejuízos ao equipamento. Por exemplo, se a capacidade de carga for 1.800 kg e o centro de carga 600 milímetros a partir do pé dos garfos, o peso máximo que poderá ser levantado é 1.800 kg, equilibrados igualmente sobre um estrado de 1.200 milímetros. Pode-se levantar cargas em estrados maiores do que 1.200 milímetros, porém, ao fazê-lo, a capacidade de carga diminui proporcionalmente. Quanto mais próximo o peso estiver do centro de carga pré-estabelecido, mais peso poderá levantar até a capacidade de carga, porém nunca a excedendo. As empilhadeiras podem levantar grandes quantidades de peso devido ao contrapeso localizado na traseira do veículo. Esta ilustração demonstra de maneira simples como isso ocorre. O ponto de equilíbrio ou fulcro da empilhadeira está localizado no eixo dianteiro, ou, em nosso exemplo, no ponto central da balança. Quando se acrescenta peso no lado esquerdo da balança ou nos garfos da empilhadeira, o outro lado se levanta. Para contrabalancear e manter o equilíbrio, acrescenta-se peso no lado direito da balança ou na traseira da empilhadeira. Quando o peso do lado esquerdo da balança ou dos garfos da empilhadeira sai do ponto de equilíbrio, esse deve ser aliviado para manter o equilíbrio. O mesmo princípio se aplica quando o peso é muito elevado. Quanto mais alto for levantado, mais longe estará do ponto de equilíbrio ou do eixo frontal, e menor será a capacidade e estabilidade da empilhadeira. É por esta razão que nunca se deve dirigir com a carga levantada. A estabilidade da empilhadeira fica reduzida. Se as rodas traseiras saírem do chão ao levantar uma carga, pare. Diminua o peso que está tentando levantar ou use uma empilhadeira com uma capacidade de carga capaz de dar conta do serviço. Nunca acrescente peso ao contrapeso, nem peça para um colega ficar em pé na traseira da empilhadeira para contrabalancear a carga. Neste programa, discutimos os 2 pontos-chave para compreender o funcionamento de uma empilhadeira: o sistema de suspensão de 3 pontos, ou triângulo de estabilidade, e os princípios da capacidade de carga. Sua empilhadeira é uma ferramenta valiosa. Compreenda como ela funciona e coloque em prática este conhecimento. Sempre esteja concentrado no que está fazendo. Seja um profissional competente. Mantenha o controle da situação. Empilhadeiras e pedestres. Distribuído no Brasil por Siamar.
Desde o tempo em que éramos pequenos, fomos condicionados a parar, olhar e escutar antes de atravessar a rua. Às vezes, esquecemos de respeitar o fato de que o perigo é exatamente o mesmo no nosso local de trabalho. A mistura de empilhadeiras e pedestres no trânsito é perigosa, se não for devidamente tratada. 31% de todos os acidentes com empilhadeiras envolvem pedestres sendo atropelados ou esmagados. Estas tragédias podem ser evitadas se o operador de empilhadeira e o pedestre estiverem alerta o tempo todo e seguirem os procedimentos de segurança. Neste programa, vamos ver as responsabilidades do pedestre e do operador de empilhadeira em evitar acidentes, inclusive meios de cada um comunicar sua presença ao outro, seguir padrões de tráfego pré-estabelecidos e a importância de estar alerta no local de trabalho. O controle do trânsito numa fábrica é mais desafiante do que nas ruas. As pistas de tráfego nem sempre são bem definidas. Há mais pontos cegos e não há calçadas separando os pedestres dos veículos em movimento. Placas e sinais, espelhos convexos e faixas de pedestres são eficazes enquanto forem utilizados. Mas o fluxo seguro e uniforme do trânsito na fábrica se traduz numa consciência mútua da presença de cada um e uma preocupação com a segurança. Esta consciência se baseia na capacidade de se comunicar. Para o operador de empilhadeira, isso é feito com sinais visíveis e audíveis. Ao se aproximar de esquinas, reduza a velocidade e buzine. Verifique os espelhos convexos colocados nas esquinas. Toque a buzina ao ultrapassar pedestres. Resumindo, sempre conscientize as pessoas da sua presença. Nunca suponha que elas sabem que você está lá. Como pedestre, você deve seguir os padrões normais de tráfego da sua fábrica. Ande em velocidade normal e mantenha-se atento. Concentre-se apenas em ir do ponto A ao ponto B. Usando os padrões normais de tráfego definidos na sua fábrica, você ficará mais visível. Atalhos podem levá-lo ao seu destino mais rápido, mas também deixam você mais vulnerável. Aparecer de repente de pontos cegos onde você não deveria estar é um desafio até para o mais atento dos operadores de empilhadeira. Ao pegar coisas que você precisa para trabalhar, nunca venha de costas para o corredor. Venha de frente e prossiga quando o trânsito permitir. Se uma visita entrar na fábrica, avise-a do trânsito de empilhadeiras e das regras locais de trânsito. Termine a conversa antes de atravessar a fábrica. Para todos que andarem em grupo, o melhor é formar uma fila indiana e concentrar-se apenas em chegar ao destino em segurança. Os operadores de empilhadeira têm prazos a cumprir. Respeite as necessidades deles de vias livres, deixando a conversa para os locais apropriados. Um pedestre nunca deve supor que uma empilhadeira vai lhe dar a preferência, ainda que as normas locais o exijam. Espere até o operador lhe fazer um sinal antes de prosseguir. Os operadores de empilhadeira só devem prosseguir quando tiverem certeza de que o pedestre está seguro e fora do caminho. Lembre-se, em espaços apertados, de tomar cuidado com a varredura da traseira da empilhadeira. Num local de trabalho barulhento, é preciso fazer um esforço especial para ouvir os sinais audíveis e visuais de uma empilhadeira. Muitas empilhadeiras têm uma luz piscante para que as pessoas percebam sua presença. Como pedestre, você deve estar consciente desses sinais. Nunca ande atrás de pallets sem informar aos outros onde você está. A limpeza e arrumação são importantes para o tráfego seguro de pedestres. Os corredores devem permanecer desimpedidos, os espelhos convexos, limpos e o chão seco. O pessoal da fábrica deve ficar atento a qualquer coisa que atrapalhe o trânsito e tomar providências para aliviar o problema. Muitos de vocês devem ter escapado por pouco de acidentes. Em vez de jogar a culpa nos outros, pensem naquilo que poderiam fazer para resolver o problema. Acidentes como empilhadeiras são responsáveis por 10% de todos os ferimentos incapacitantes no trabalho. Acidentes que resultaram em ferimentos graves, incluindo amputações e até fatalidades. A interação segura entre empilhadeiras e pedestres é uma rua de duas mãos. Para o operador de empilhadeira, significa comunicar a sua presença e trabalhar a uma velocidade segura. Para o pedestre, significa estar alerta o tempo todo, seguir caminhos seguros na fábrica.
Cada uma das partes precisa respeitar a presença da outra. Lembre-se das lições básicas que aprendemos como crianças. Pare, olhe e escute. Elas são ainda mais importantes no trabalho. Inspeção pré-operacional da empilhadeira, distribuído no Brasil por Siamar. As empilhadeiras são um dos equipamentos mais valiosos de seu local de trabalho. O operador deve ter um bom conhecimento sobre seu funcionamento. Além disso, deve certificar-se de que está em boas condições sempre que for usada. Equipamentos quebrados podem causar acidentes a si mesmo ou a seus colegas e provocar danos permanentes. Neste programa, discutiremos as características de uma empilhadeira e a inspeção pré-operacional de segurança. Encontramos uma grande variedade de tipos, tamanhos e marcas de empilhadeiras no local de trabalho. Elas são classificadas quanto à fonte de energia como eletricidade, gás, diesel ou propano líquido para grandes alturas, pega-pacotes, elevadoras de plataforma e muitos outros. Apesar de haver muitos modelos, todas possuem características, exigências e princípios de operação semelhantes. Todas as empilhadeiras, exceto os carrinhos motorizados, devem ser equipados com buzina para alertar a aproximação, cobertura para proteger o operador contra a queda de objetos e um compartimento de carga traseiro. Elementos comuns encontrados no painel da cabine do operador incluem controles para levantar, abaixar ou mover lateralmente a carga e inclinar o mastro. Um controle de direção para mover a empilhadeira para frente e para trás ao pisar no acelerador. Ignição muito parecida com a de um automóvel. Medidores que indicam o nível de combustível, pressão de óleo e temperatura do motor. Em algumas empilhadeiras movidas a propano, o medidor de combustível se encontra ao lado do tanque. O total de tempo de operação da máquina é registrado no medidor de horas usado para planejar a manutenção regular. O freio para estacionar geralmente fica localizado do lado esquerdo do painel e deve ser acionado todas as vezes que deixar a empilhadeira sozinha. Os 3 pedais da esquerda para a direita são a embreagem ou pedal gradual, freio e acelerador. Controles adicionais comuns de acordo com a função específica podem incluir trava de diesel, afogadores, botões do tipo liga-desliga e amperímetros. Antes de iniciar a operação da empilhadeira no começo do turno, você é obrigado por lei a fazer a inspeção de segurança. Esta não é somente uma lei, mas uma boa maneira de evitar acidentes desnecessários causados por equipamentos com defeito. Caso mais de uma pessoa opere a empilhadeira, uma delas deverá ser responsável pela inspeção. Quaisquer defeitos que poderiam impedir sua operação segura devem ser corrigidos antes do veículo entrar em funcionamento. A menos que esteja autorizado e qualificado para fazer os reparos, o trabalho deverá ser feito por um especialista devidamente treinado e autorizado. A inspeção pré-operacional de segurança deve ser acompanhada por escrito numa planilha. Ao final da inspeção, a planilha deverá ser assinada, datada e arquivada por seu supervisor. A inspeção pré-operacional de segurança deve começar com a plaqueta de identificação do fabricante, certificando-se de que está limpa e legível. Verifique os garfos quanto a empenos ou rachaduras, as correntes de levantamento quanto à igualdade da tensão, pinos quebrados e desgaste. Cheque a cobertura de proteção e o compartimento de carga traseiro quanto a parafusos soltos e rachaduras. Verifique os cilindros de inclinação quanto a porcas de segurança e verifique se há porcas de cubo soltas. Olhe embaixo da empilhadeira e no chão para verificar se há sinais de vazamento de óleo, fluido de resfriamento ou combustível. Cheque os níveis do reservatório de fluido de freio, o cárter do motor, o tanque de óleo hidráulico e o nível de fluido de resfriamento do radiador. Verifique a borracha dos pneus quanto a fissuras e outros sinais de desgaste. Se os pneus forem infláveis, certifique-se de que a calibragem segue as recomendações do fabricante. Ligue o motor da empilhadeira e verifique se todas as leituras dos mostradores no painel estão corretas. Verifique o freio de estacionamento, se a folga do volante está correta, se a buzina funciona, se o mastro e os garfos se movimentam bem, se a embreagem engata corretamente. E, por fim, verifique os freios, pressionando durante 10 segundos. Não deve ocorrer nenhuma variação de pressão. Registre as horas do medidor, assine e date a planilha de inspeção, arquive-a no local adequado ou a devolva para seu supervisor.
Qualquer empilhadeira que precise de manutenção deverá ser etiquetada e retirada de funcionamento, até que o reparo seja feito por um mecânico habilitado. Não se arrisque em dirigir uma empilhadeira que precisa de manutenção, porque isso pode afetar sua segurança e a de seus colegas. Você está operando um equipamento muito valioso. Tenha orgulho de sua posição e capacidade para realizar um trabalho profissional. Técnicas para dirigir empilhadeiras. Em toda a área de trabalho, a técnica é resultado da execução correta para vencer o desafio confrontado. Como operador de empilhadeira, você se expõe constantemente a condições adversas da superfície, áreas apertadas e pressões de tempo. Sua boa técnica como operador exige que você encare esses desafios com segurança. Neste programa, discutiremos as técnicas básicas para dirigir empilhadeiras, incluindo condições perigosas para dirigir, manuseio correto da carga e procedimentos corretos de estacionamento. Há duas grandes diferenças entre a maneira como se opera a empilhadeira e como se dirige um carro. O carro possui um sistema de suspensão de 4 pontos com um centro de gravidade baixo. A empilhadeira possui um sistema de 3 pontos, que inclui as 2 rodas dianteiras e um pino articulado localizado no centro do eixo traseiro. O peso combinado da empilhadeira e da carga deve ser mantido dentro deste triângulo de estabilidade, para que a empilhadeira não vire. A segunda diferença é que as rodas que tracionam a empilhadeira são geralmente posicionadas no eixo traseiro. Em consequência, a traseira tende a projetar-se para fora na direção oposta quando a empilhadeira faz uma curva. Esses dois fatores podem dificultar o controle da empilhadeira em certas condições. Ao dirigir em condições de risco, o operador deve tomar precauções extras. Numa rampa, sempre dirija em linha reta para cima ou para baixo. Quando estiver carregado, sempre dirija com a carga apontada para cima. Reduza a velocidade ao se aproximar de uma rampa. Levante os garfos o suficiente para que não toquem o chão. Evite fazer manobras numa rampa. Espere até que a empilhadeira encontre-se numa superfície plana. Deve-se evitar o máximo possível obstáculos como buracos, superfícies irregulares, pedras soltas, lombadas, entre outros. Quando forem inevitáveis, reduza a velocidade e tente manter um ritmo moderado e constante. Aproxime-se de um trilho num ângulo tal que possa transpor o obstáculo com uma roda de cada vez. Levante os garfos o suficiente para passar sobre o obstáculo, porém mantendo sua carga o mais estável possível. Superfícies molhadas ou oleosas devem ser limpas imediatamente para evitar acidentes. Elas podem tornar as paradas e curvas muito perigosas. Caso as condições climáticas tornem inevitáveis as superfícies molhadas, reduza para uma velocidade em que possa manter o controle do veículo. Deixe um espaço extra para parar. Quando estiver dirigindo para um edifício a fim de abrigar-se da chuva, não aumente a velocidade. Mantenha a velocidade sob controle. Lembre-se de que os freios e pneus ainda estarão molhados quando entrar no prédio. Ao levantar uma carga para transferi-la de um local para outro, certifique-se de sua estabilidade e segurança. Isso inclui saber a capacidade de carga da máquina com a qual está trabalhando e se o conteúdo da carga apresenta quaisquer riscos adicionais. Depois de se assegurar que a empilhadeira tem capacidade para manusear a carga, siga estes procedimentos. Alinhe lentamente a empilhadeira da maneira correta em frente do estrado que pretende levantar. Freie o veículo e ajuste os garfos no nível e altura suficientes e afastados para encaixar no estrado. Movimente os garfos lentamente para frente até que entrem no estrado o máximo possível. Incline lentamente os garfos para trás e levante a carga numa altura suficiente para manter uma área livre. Logo que sair da área, pare e abaixe a carga entre 15 e 25 centímetros de distância do chão e siga com cuidado para seu destino. Se a carga bloquear sua visão, dirija em marcha a ré, olhando sobre os ombros. Nunca dirija com a carga na posição elevada ou com a cabeça fora do compartimento do operador para melhorar a visibilidade. Ao posicionar a carga, alinhe o estrado muito bem com o local de destino. Uma boa regra é deixar um espaço livre de 5 a 8 centímetros nas laterais e atrás de cada carga. Quando o estrado estiver alinhado, pare a empilhadeira. Levante o estrado até a altura adequada, cerca de 5 centímetros acima da superfície. Siga devagar para frente até que esteja no lugar. Lembre-se, quanto mais alto levantar a carga, menor será o peso. Abaixe o estrado. Alinhe os garfos. Buzine e saia lentamente.
Quando a empilhadeira estiver livre de quaisquer obstruções, pare e abaixe os garfos até cerca de 15 centímetros do chão e prossiga para a sua próxima carga. Ao estacionar a empilhadeira e deixá-la sozinha, coloque-a na lateral, fora do caminho de fluxo de tráfego. Não obstrua corredores, portas ou saídas de emergência. Ajuste o freio para estacionar. Abaixe os garfos ou carga até o chão. Coloque os controles na posição neutra e desligue o motor. Nunca deixe seu veículo numa posição como esta. Ao final do dia, estacione a empilhadeira no local correto. Sua técnica como operador está baseada em sua habilidade de manobrar e controlar a empilhadeira de maneira correta. Use técnicas adequadas e prossiga com cautela ao deparar-se com condições de piso desfavoráveis. Conheça as maneiras corretas de manusear e transportar a carga. A operação correta da empilhadeira é essencial para fazer seu trabalho de maneira segura. Não corte caminho. Sua segurança e a de seus colegas está em suas mãos. Distribuído no Brasil por Siamar.